Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Quem está falando mais uma vez é o pastor André Araújo. E para mim é um motivo de alegria poder falar com os irmãos mais uma vez através desta live, onde nós estaremos tratando na aula de hoje da 12ª lição da Escola Bíblica Dominical, revista do segundo trimestre. Estamos chegando aí ao final de mais uma lição do trimestre do ano de 2020, um ano que é extremamente atípico para todos nós que estamos servindo ao Senhor já há quase 20 anos. Meus irmãos, queremos na data de hoje trabalhar com os irmãos um tema que é de extrema relevância, né? Nós vamos falar hoje acerca da conduta do crente em relação à família, tanto no sentido do marido, quanto da esposa, quanto da questão dos filhos, né? Família essa que nós temos pela palavra de Deus como princípio bíblico, como uma instituição divina, né? A família ela foi instituída por Deus, originada o seu plano no coração do Senhor, para que nós pudéssemos dar filhos, né, ao nosso Deus, né? Nós sabemos pela palavra do Senhor que Deus é Pai e tem um único Filho chamado Jesus Cristo, mas que todos os homens que nascerem e derem crédito à palavra do Senhor e assim professarem a sua fé, poderão serem alcançados pela graça de Deus e se tornarem filhos por meio de adoção, né? Então, pelo Evangelho, nós aprendemos que podemos ser filhos de Deus por adoção através de Jesus Cristo, o único Filho de Deus, ou o unigênito. Jesus, em outras palavras, ele é, para aquele que é filho de Deus por adoção, o irmão mais velho, o primogênito. Amém? Vamos ganhando tempo, meus irmãos, e eu quero, neste momento, fazer uma oração para darmos início a essa 12ª lição. Lição essa que seria ministrada dentro do contexto das congregações no dia 21 de junho de 2020, né? Então, estaremos orando neste momento para darmos início. Amém? Ore comigo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por poder estar na Tua presença e poder levar a Tua palavra. Senhor, queremos falar nesse dia acerca da família, dos propósitos do Senhor para com a família, pois a família é uma instituição divina criada por Ti, Senhor. E ela é a base, a célula principal para sustentar, ó Deus, esta sociedade. Deus, abençoai a cada irmão e irmã, a cada jovem, adolescente, a cada vida que for alcançada por este vídeo, para que compreenda e entenda a sua missão dentro do contexto da família e assim possa cooperar com o Senhor e cooperar mutuamente com o seu companheiro, com seus filhos, criando-os, educando-os e amando-os no temor do Senhor para a Tua glória. Deus seja conosco e que o Teu Espírito assim nos conduza na verdade, ilumine a mente e o coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lição de número 12, tá certo? Vamos estar lendo e o texto da leitura oficial vai estar lá no livro aos Efésios. Os irmãos que têm a Bíblia, pegue a sua Bíblia. Aquele que tem a revista, se apodere dela para acompanhar. Estaremos trazendo alguns textos bíblicos que vai ornar diretamente com o ensinamento do dia de hoje. Efésios capítulo 5, nós vamos estar lendo lá do versículo 21 ao versículo 33. E aos Efésios também capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 4. Tá? Texto áureo, Efésios capítulo 5, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isto é a instituição da família para a glória do nome dele. Leitura bíblica em classe.
aos Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33. Diz assim: Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4 diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Meus irmãos, com essa leitura bíblica em classe, nós podemos observar exatamente todo esse contexto que o comentarista quer trazer para nós. E aí nós podemos destacar os objetivos, tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos que temos na lição de hoje. Como objetivo geral, temos o seguinte: mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Então perceba que a instituição da família, ele tinha por objetivo principal criar uma harmonia dentro do contexto de relacionamento das pessoas que comporão a questão da família. Objetivos específicos, eu tenho 3. O primeiro, refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos, ou seja, orientações aos maridos no contexto do casamento, tanto em relação à esposa quanto em relação aos filhos. Segundo, demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Então nós também temos aqui um contexto de comparação. Lá no capítulo 5 aos Efésios, versículo 32, diz assim: Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, né? E aí nós lembramos esse contexto aqui, né? O relacionamento de Cristo com a igreja, o papel do noivo com a noiva. E aí nós usamos esse contexto para também fazer uma analogia, porque o casamento, o relacionamento, a família, a relação do homem com a mulher, onde dois se tornam uma só carne, nós também temos aqui esse contexto na igreja, porque Cristo é o cabeça da igreja. Os membros do corpo de Cristo são salvos, então ali haverá uma unidade, né? Uma cabeça, vários membros formam um corpo. Um homem, uma mulher, duas pessoas tornam-se uma só carne no contexto do casamento. Olha o mistério sendo revelado. E o terceiro ponto é orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Em outras palavras, como que o pai deve se relacionar no sentido de tratar, de conduzir, de ensinar, de educar, de transmitir conhecimento, orientação aos seus filhos, né? Entender qual é a função dos pais em relação aos filhos e os filhos exatamente corresponderem, entendendo a sua função dentro de um contexto familiar, porque o objetivo geral aqui é vislumbrar a questão da harmonia dentro de um contexto familiar. O melhor local para se estar seria dentro da sua casa, com a sua família, porque o ambiente familiar é um ambiente de paz, um ambiente de alegria, um ambiente de cumplicidade,
um ambiente onde as pessoas compreendem, cooperam e entendem e buscam ajudar e auxiliar umas às outras, tá certo? Esse é um grande objetivo da família dentro do contexto da criação dela no projeto divino. Meus irmãos, na verdade prática, eu quero salientar aqui, antes de entrar no contexto da lição em si, o comentarista ele colocou que Deus estabeleceu o casamento sobre 3 aspectos. Primeiro, casamento no sentido monogâmico, né? Segundo, o casamento no sentido heterossexual. E o casamento no sentido indissolúvel. O que isso significa? Deus fez o homem para casar uma única vez, tá bom? Ou seja, no sentido uno. O homem não pode ficar contraindo relações, intimidades com várias pessoas. Isso é prostituição. Deus fez o homem para que ele um dia casasse, encontrasse a sua cara metade, encontrasse a tampa da sua panela e pudesse viver com ela todos os dias da sua vida. Tanto é que a Bíblia coloca que somente a morte pode separar o homem da mulher. Eu tenho uma permissão bíblica, que é a questão da prostituição, mas o desejo de Deus é que o homem e a mulher vivam, né, durante toda a sua vida. Por isso que o comentarista colocou também que o casamento ele é indissolúvel. E também ele coloca no contexto do casamento ser heterossexual. O que isso significa? Significa que casamento, sobre a ótica divina, não é uma relação entre homem e homem. O casamento, sobre a ótica divina, não é um relacionamento de uma mulher com uma mulher. O casamento, sobre a ótica divina, é um homem, uma mulher com um homem. Esse é o contexto latente, claro, concreto. Esse é o verdadeiro contexto de casamento. Não há que se falar em casamento de homem com homem e de mulher com mulher sobre a ótica bíblica, por mais que a sociedade que nós vivemos e até mesmo o Supremo Tribunal Federal ter aberto a possibilidade de se reconhecer o casamento sob o prisma da homoafetividade, tá? A Bíblia Sagrada, ela não vai por esse caminho. A Bíblia Sagrada vai pelo caminho que é o caminho das Escrituras, no sentido de reconhecer apenas o casamento heterossexual. Um homem com uma mulher com um homem, tá certo? Fica essa observação aqui no início da lição. E agora, adentrando dentro do contexto da lição, eu gostaria de chamar a atenção de você, meu irmão e minha irmã, para nós podermos definir, né, o conceito de família. O que é uma família? O que é a família? Eu entendo que a família é uma instituição divina, mas o que é a família em si? Então vamos fazer a definição. Família é um conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, formando um lar. Uma família tradicional é normalmente formada por pai e por mãe, unidos através do matrimônio, de uma união de fato, e por um ou mais filhos, podendo assim compor uma família nuclear ou elementar. Então esse é o conceito de família que eu gostaria de trazer para os irmãos e irmãs. Você que já é casado, né? Certamente o irmão casou com uma irmã. E você, moço, que aspira ao casamento, quando assim o fizer, vai casar com uma moça. E você, moça, que deseja casar-se no futuro, vai procurar um varão para se casar. Se assim o fizer, vocês estão dando prosseguimento ao projeto divino de constituir e construir família, tá ok? Eu gostaria de ler também uma definição de família na própria Constituição nossa, tá? A nossa lei maior, que é essa aqui, a Constituição Federal, lá no artigo 226, ela vai falar sobre a Constituição, a família, né?
O que representa e o que significa a família? A Constituição brasileira. Artigo 226 diz assim: a família ela é base da sociedade e ela tem especial proteção do Estado, né? A família ela é base da sociedade. Em outras palavras, a família ela é uma célula máter, ou seja, ela é a viga principal que sustenta dentro de um contexto a própria sociedade. E aí perceba, meus irmãos, que Satanás, desde o princípio, ele tem lutado e ele tem agido para quê? Para destruir a família, né? Quando a sociedade ela começa a afrouxar as rédeas e permitir que existam uma fragmentação dentro do conceito de família, nós visualizamos um ataque direto a essa base, a essa célula máter. Porque família não está vinculada somente no contexto de afeto, tá? Ninguém casa somente para manter relação sexual. Não. Se casa para muitos outros ideais e objetivos, principalmente no sentido de reciprocidade de afeto entre marido e mulher e principalmente na missão de criar, de educar, de instruir, de ensinar as novas gerações. É por isso que no artigo 226 está escrito que a família é a base da sociedade e tem especial atenção do próprio Estado, tá? Eu gostaria de ler aqui o parágrafo de número 5 do artigo 226, que diz assim: os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. A Constituição, ela coloca que homem e mulher, dentro do contexto da família, eles devem exercer a sua responsabilidade de forma o quê? De forma, vamos dizer assim, harmoniosa, com acordo, né? Dentro do contexto do casamento, nem o homem é mais que a mulher e nem a mulher é mais que o homem. Tanto o homem quanto a mulher, dentro do contexto do casamento, têm posições distintas, mas dentro de um contexto de harmonia. Ou seja, levando o contexto da palavra de Deus, lá do livro de Gênesis capítulo 2, quando Deus criou a mulher e formou a mulher, Deus disse ao homem: ela será a sua companheira, a sua adjuntora, a sua auxiliadora. Auxiliadora, companheira e adjuntora não no sentido inferior, mas de alguém correspondente, alguém que é capaz de conduzir e ajudar esse homem a realizar esta grande missão. E aí, para encerrar a leitura da Constituição, eu quero ler o artigo 229 da Constituição, que fala sobre a responsabilidade do pai e da mãe dentro do contexto do casamento. Olha o que diz: os pais têm o dever de assistir, de criar, educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O que nós observamos aqui, meus irmãos? Que a Constituição, ela impõe obrigações ao pai e à mãe, no sentido de educar, de ensinar, de criar os seus filhos, de assistir os seus filhos durante a sua fase, que é de crescimento, de desenvolvimento na menoridade. Mas também impõe aos filhos, quando chega à maioridade, a responsabilidade e a reciprocidade de também assistir os seus pais na velhice. Então, olha só, os pais criam os filhos, depois que os filhos são criados, os filhos também têm uma responsabilidade de amparar, de assistir, tá? E de suprir, na medida do possível, as necessidades dos seus genitores na velhice. Então, observe que nós temos amparo legal, que trata da responsabilidade tanto do homem, no contexto do casamento, quanto da mulher, quanto dos filhos, sejam eles menores, tutela dos pais, sejam maiores de idade, onde eles podem exercer essa responsabilidade também em relação aos seus genitores. Agora eu gostaria de trazer aos irmãos e irmãs, de uma forma sucinta, qual é o objetivo de Deus, né? O propósito de Deus em si para o casamento. Eu já trouxe aqui a definição do contexto de família, a conceituação. Agora, dentro do contexto do casamento, né?
qual é o objetivo, qual é o propósito de Deus para o casamento. A família, ela é uma instituição divina criada pelo Criador lá no início. E aí eu normalmente divido esse propósito em duas etapas, né? Eu posso falar do propósito de Deus para o casamento com base no texto de Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 24, no seguinte termo: o propósito de Deus terreno para o casamento. Quando Deus instituiu o casamento, Deus tinha um propósito terreno. Qual era o propósito terreno em relação ao casamento emanado pelo Criador? O propósito de Deus é preservar o homem, no contexto de família. Porque quando Deus fez o homem, Deus fez Adão, formou, e fez a Eva. Todos os outros homens que nós podemos ouvir falar, exceto Adão e Eva, todos eles foram nascidos e gerados no contexto de relação entre o homem e uma mulher dentro da seara do casamento. Tá certo? Deus formou Adão do pó da terra e Deus fez Eva tirando uma costela de Adão. Todos os demais homens da face da terra nasceram dentro do contexto da relação sexual entre um homem e uma mulher, dentro da ótica do casamento. Tá bom? Então esse foi o primeiro objetivo de Deus, a preservação da espécie humana. Se hoje eu estou aqui e você está aí, é porque papai e mamãe tiveram relação e nós nascemos pela vontade de Deus, tá bom? Imagine se lá no princípio Adão, ao invés de ter escolhido Eva, depois abandonasse Eva e tivesse casado com um outro homem. Ou Eva tivesse abandonado Adão e se unido a uma mulher e não tivesse mais a possibilidade de o homem relacionar-se com a mulher. Aonde estaria eu e você? Não estaríamos. Por quê? Porque não tem possibilidade de um homem com um homem gerar uma outra criança. E não há possibilidade de uma mulher com outra mulher gerar outra criança. Por mais que a medicina esteja avançada nos dias atuais. Mas eu gostaria de regressar lá atrás no passado, onde não tinha tal ciência. Porque essa ciência, ela ofende a lei da criação divina. Tá bom? A Deus pertence a vida e a Deus pertence a morte. Então nós defendemos a vida e defendemos o uso natural, o andamento natural das coisas por proteção divina, tá bom? Então a família deve ser preservada a todo custo. Enquanto houver família, enquanto houver casamento entre o homem e a mulher, haverá filhos e filhas sendo gerados e nascidos dentro do contexto do casamento. Glória a Deus por isso. O segundo propósito do casamento, ele tem um propósito eterno. Falei do propósito terreno, agora eu vou falar do propósito eterno. O propósito eterno, ele tem a profundidade do olhar divino, do olhar do Criador, no contexto que eu trouxe na introdução, através do contexto do casamento, com os filhos sendo gerados em família, Deus poderá adotar homens e mulheres para serem os seus próprios filhos. Filhos esse que podem ser dado a paternidade ao Criador no contexto de adoção. Deus adotará todos os homens e mulheres nascidos e gerados de Adão e Eva que o servirem, que o buscarem até o último tempo. Tá bom? Ou seja, nesse contexto, o propósito eterno de Deus é ampliar a sua família. Deus tem um único filho unigênito, Jesus, que é o primogênito dentre muitos irmãos. Agora, a partir do momento em que homens que nascem de mulher e mulheres que nascem do homem, nesse sentido, eles, ao ter um encontro com Deus e o servirem, eles também se tornarão filhos e filhas de Deus por meio de Jesus Cristo. Então esse é o propósito eterno de Deus, ampliar a sua família, adotando filhos para a sua glória. Agora eu gostaria de falar acerca do propósito de Deus na instituição do casamento. Agora eu queria entrar no bojo das especificidades e especificamente sobre a responsabilidade tanto do homem quanto da mulher no contexto do casamento, tá?
O propósito de Deus na instituição do casamento foi propiciar tanto para o homem quanto para a mulher. Primeiro, que o homem e a mulher se satisfazessem no sentido corporal, né? No sentido dos seus sentimentos, das suas necessidades biológicas, tá certo? Homem e mulher têm necessidade de manter relação. Então, Deus só aprova a relação sexual no âmbito do casamento quando um homem e uma mulher estão debaixo de um compromisso. Quando estão compromissados com Deus, com a sua palavra, no âmbito do casamento, Deus abençoa a relação sexual, dando ao homem e à mulher a capacidade e a oportunidade de satisfazerem no sentido emocional, psicológico e na parte carnal, tá? O amor eros aqui, mas também vai dar a este homem, a esta mulher, o contexto de poderem, através do sexo, terem filhos e filhas. Segundo aspectos do contexto do casamento instituído por Deus é satisfazer o homem e a mulher no sentido da alma. A alma aqui é no sentido das emoções, é no sentido dos sentimentos. Homem e mulher podem ser correspondidos afetivamente, no sentido de cumplicidade, de respeito, de auxílio, de estima, né? Ou seja, essas pessoas podem se corresponder, dialogando, ajudando, exercendo companheirismo um ao lado do outro, construindo uma relação sólida com base na confiança, na reciprocidade, no amor, né? Aqui no contexto de satisfação da própria alma, porque o homem é espírito, alma e corpo. E o terceiro aspecto do objetivo de Deus na instituição do casamento é satisfazer o homem no espírito. Perceba esse ponto, meu irmão. Quando eu falo satisfazer no sentido do espírito, é porque Deus fez o homem para se relacionar com ele. E dentro do contexto da família, o homem e a mulher, quando eles estão em harmonia com o seu Criador, eles têm livre acesso à presença de Deus e as suas orações não são impedidas. Eles podem usufruir de intimidade e comunhão, tanto no sentido físico em relação ao casamento, na intimidade do casal, quanto no sentido espiritual, ou seja, eles não têm impedimento algum em acesso à presença do Criador. Ou seja, eu normalmente uso essa alegoria. Imagine o homem e a mulher indo para a intimidade do casal. Ou seja, quando eles vão para a intimidade, Deus não vai sair do quarto, Deus não vai sair de lá. Ao contrário, Deus estará dentro do quarto abençoando a intimidade do casal, a relação do casal, para que eles possam cumprir os seus propósitos e objetivos que Deus criara para que fosse exercitado dentro do âmbito do casamento. Ou seja, esse homem e essa mulher usufruirão de intimidade um com o outro, mas também terão a sua intimidade com Deus preservada. Por quê? Porque Deus vai abençoar a relação. Esse homem e essa mulher alcançarão um favor da parte de Deus, tá certo? Que pode ser o quê? O homem pode se tornar pai e a mulher pode se tornar mãe, ok? Visto ser um homem formado por espírito, alma e corpo, também o objetivo do casamento é satisfazer ele nessas três dimensões, tá certo? Da sua estrutura. Deus satisfaz o homem no corpo, na alma e no espírito. O propósito de Deus dentro do casamento para o homem é, primeiro, que o homem se torne marido. Agora perceba, você, meu irmão, que é casado, você dentro da questão do casamento, você tem uma missão tripartite, né? Eu vou fazer assim, tripla, né? Ou seja, você tem três missões dentro do casamento. Primeiro, você precisa ser marido, tá? E você, como marido, você precisa, primeiro, respeitar, honrar a sua mulher e satisfazer ela de forma física. Quando eu falo satisfazer de forma física, eu estou falando dentro da intimidade do casal, o relacionamento sexual. Homem e mulher precisam se autossatisfazerem, tá? Sexualmente. O casamento ele precisa ser e ter esse momento de gozo,
tá? De alegria, tanto para o homem quanto para a mulher, de satisfação na parte sexual. O casamento é para isso, tá bom? Segundo, dentro do contexto do casamento, o homem ele precisa ser, na força de expressão da palavra, homem mesmo, né? E o homem, dentro do contexto do casamento, ele é o provedor da família, no sentido material. Aqui nesse contexto eu vou dizer que o homem ele é o cabeça da família. Meu irmão, minha irmã, nesse sentido, a mulher precisa dar suporte, apoio para que o seu marido possa cumprir essa missão, tá bom? Aqui eu não estou falando do homem ser maior ou superior do que a mulher, não. Como nós lemos na Constituição, e nós vamos trazer também alguns textos bíblicos que vai apoiar essa explanação. Eu estou dizendo que o homem ele precisa assumir o seu papel. Existe uma hierarquia na criação. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Quando Deus formou o homem, Deus fez o homem macho primeiro. E depois Deus fez a mulher. Tá certo? Existe uma hierarquia, existem papéis diferentes dentro do contexto do casamento. E tanto o homem quanto a mulher precisam entender e compreender a sua missão nesse contexto. O homem, ele é o provedor, tá bom? Entenda isso. Terceiro aspecto, o homem dentro do contexto do casamento, ele pode assumir uma grande missão. E ele exercer de forma compartilhada algo que somente Deus exerce. Deus é Pai. E Deus dá a oportunidade do homem também ser pai dentro do contexto do casamento. E o homem como pai no contexto do casamento, ele tem uma grande missão. Qual é a missão do homem no contexto do casamento? Primeiro, ele precisa edificar o seu lar com valores morais e espirituais para a preservação da sua família. Eu vou dizer uma frase aqui, meu irmão, que é extremamente importante. O dinheiro, ele compra a casa, mas não constrói o lar. O que constrói um lar são valores, são princípios, são exemplos. Então, o homem, ele precisa dar exemplo à sua mulher e dar exemplo aos seus filhos. Esse homem que é marido e esse homem que é pai precisa exercer a sua responsabilidade no âmbito do casamento e conduzir a sua casa, a sua família, para a construção e edificação de um lar onde Deus esteja presente. Amém? Qual é o propósito de Deus para a mulher dentro do contexto do casamento? Eu acabei de falar do homem. Você, minha irmã, que já está dentro do âmbito do casamento, você também tem uma missão tripla dentro dessa relação, assim como o homem. E você, jovem, que deseja ou aspira o matrimônio, que deseja constituir e construir um lar, uma família, você precisa também ter ciência dessa responsabilidade. Tá? Qual é a responsabilidade da mulher dentro do contexto do casamento? Primeiro, ela precisa entender que ela é a esposa do marido. E como esposa do marido, ela tem que aprender a administrar bem a sua casa e auxiliar o marido na edificação da sua casa, transformando ele em um lar. Tá bom? Como eu disse aqui, a responsabilidade tanto do homem quanto da mulher, elas são equivalentes. A própria Constituição diz que ambos têm que dirigir, conduzir essa família com um propósito, vamos dizer assim, uno, um objetivo comum, tá bom? E assim como o homem tem essa missão de edificar o lar com valores morais e espirituais, a esposa também tem essa missão. Segundo, a esposa no âmbito do casamento, ela é uma mulher. E mulher de quem? Ela é a mulher do seu marido, tá bom? Não confunda a missão de mulher com a missão de mãe, que são coisas diferentes. A missão da mulher, como mulher do seu marido, é amar o marido, é respeitar o marido, é honrar o marido e satisfazê-lo de forma física. Eu tanto trouxe no contexto da mulher quanto do homem
que ambos têm que satisfazer um ao outro fisicamente. Meus irmãos, eu vou usar um termo aqui, dentro da relação, da intimidade do casal, tanto o homem quanto a mulher, eu vou usar uma figura de linguagem. Eles têm que fazer o gol, têm que se alegrar, têm que se satisfazer, têm que alcançar o gozo máximo dentro da intimidade deles, tá? Tanto um contra o outro tem que se autossatisfazer fisicamente, de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Isso falando de intimidade e relação sexual. Isso é importante, porque tem muitos casamentos onde o homem se satisfaz fisicamente e a mulher não. Onde mulheres vivem frustradas dentro da intimidade do casal. Assim também existem relações em que o homem ele já perdeu essa capacidade, não tem mais. Meu irmão, se você está nessa situação, procure ajuda, tá bom? E você, meu irmão e minha irmã, quando tiver que falar sobre essas coisas, fale de forma reservada, tá bom? Ou seja, porque essas coisas que estão desajustadas na intimidade, somente um bom diálogo, uma boa conversa entre você, meu irmão, você, minha irmã, você, homem, você, mulher, é que vocês vão poder resolver essa situação, tá bom? Ou seja, Deus vai estar presente para ajudar vocês, porque Deus fez o homem e a mulher para eles manterem relação sexual, porque a relação sexual ajuda o homem tanto no sentido físico, quanto no sentido psicológico, quanto no sentido emocional, quanto no sentido espiritual, tá bom? Um homem só vai procurar uma mulher fora do casamento se essa mulher não o satisfazer dentro do contexto do casamento, na sua maior parte das vezes. Assim também uma mulher não vai procurar um homem fora do casamento se esse homem não o satisfazer dentro do contexto do casamento. Por isso a responsabilidade de você, irmão, você, irmã, conversarem e buscarem satisfazer um ao outro no âmbito do casamento. E terceiro, Deus dará à mulher uma grande missão. Missão essa de ser o quê? De ser mãe. Minha irmã, você terá o privilégio de gerar, de carregar no seu ventre uma criança e de levar essa criança até o momento de ela dar à luz e nascer. Ou seja, lembra da missão de Deus, do propósito de Deus na questão eterna do casamento? A Deus pode, através do contexto do casamento, adotar filhos e filhas, e Deus só pode fazer isso por causa da mulher e por causa do homem. O homem ajuda com o espermatozoide, a mulher libera o óvulo. Ambos estão cooperando para que o propósito eterno de Deus de aumentar a sua família seja levado adiante. Assim, é missão do homem e missão da mulher, dentro do contexto do casamento, quando vierem os filhos, educar os filhos. Educar os filhos com amor, educar os filhos com carinho e também com a palavra de Deus. Meus irmãos, não tire a palavra de Deus do âmbito do casamento, da educação, da instrução, do ensinamento, da correção dos seus filhos. Não. Continue com a palavra de Deus, educando, ensinando os valores e princípios morais que a palavra de Deus nos ensina. Por quê? Porque nós devemos proteger a célula máter da sociedade, a família. E a família só será preservada se a palavra de Deus permanecer dentro do contexto dela, tá bom? Eu vou concluir essa parte introdutória e eu vou trazer depois só mais uns aspectos e eu não vou ler muito a lição, porque essa lição ela deve falar muito mais na prática de vida de cada um dos irmãos e irmãs acerca das suas responsabilidades, tá bom? O desejo de Deus no contexto do casamento é, primeiro, que o homem seja feliz. É o desejo de Deus, meu irmão, que você seja feliz e minha irmã, que você seja feliz. Tornando-se uma só carne, lembra lá do objetivo? Deixará o homem o seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher? É o objetivo de Deus, que homem e mulher se tornem uma só carne. Com qual objetivo mais? Com qual objetivo? Edificando essa família, esse lar, com os alicerces da palavra de Deus, através do amor de Deus. Não pode faltar o amor. Tanto do homem para com a mulher, da mulher para com o homem, do homem e da mulher para com seus filhos.
Esse é o grande desafio que temos ao nos casar, ao constituir família. Ou seja, fazer com que esse casamento, essa casa, ela se transforme em um lar onde Deus esteja presente. É um objetivo de Deus para que todos nós possamos cumprir esta grande missão. Agora eu gostaria de trazer mais alguns textos da Palavra de Deus para reforçar o que eu já disse aqui e também trazer uma leitura do Código Civil acerca do casamento. Meus irmãos, vamos meditar no que o Código Civil ele fala acerca do casamento. Código Civil, artigo 1511, olha o que diz: o casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. O que isso significa? Significa que dentro de um casamento a mulher não pode ser partidária do feminismo. Também significa que o homem dentro do casamento ele não pode ser partidário do machismo, tá bom? Tanto mulher quanto homem tem a sua missão. E aqui o contexto é de isonomia, é igualdade, tá bom? Igualdade. Aí alguém vai dizer, mas irmão, está escrito na Bíblia que a mulher é sujeita ao homem. Sim, a mulher deve se submeter ao homem, se sujeitar ao homem. Agora, o que isso significa? Submissão, sujeição, biblicamente falando. Aqui não é sentido de inferioridade. Eu posso dizer que a palavra sujeição e submissão, ela pode se resumir a uma palavra, obediência. Mas essa palavra obediência, e aí na própria lição, eu quero que você perceba lá no tópico de número 2, né? Essa questão da submissão cristã da mulher no casamento, ela não se trata de uma sujeição irracional ao domínio do homem ou de alguém, mas ela é uma submissão voluntária de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Imagine uma mulher que tem por estima o seu marido, que reconhece a autoridade do marido, que reconhece a palavra de Deus, que reconhece que Deus instituiu a família. Essa mulher, ela de forma graciosa, de forma racional, de forma amorosa, ela se submete ao seu marido, dentro de um contexto em que ela fala, que ela conversa, que ela dialoga, que ela planeja ao lado dele como vai viver a sua vida afetivamente, buscando a unidade entre marido e mulher, como vai ensinar, criar e educar os seus filhos no caminho do Senhor. Quando isso acontece, haverá uma coisa chamada harmonia no lar, ou paz dentro do lar, tá bom? E aí essa mulher, a Bíblia chama ela de mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher que se submete conforme as Escrituras Sagradas, uma mulher que reconhece essa autoridade de Deus dada ao homem dentro do contexto do casamento. Ela vai reverenciar o seu marido e vai colher os frutos disso dentro da sua relação, tá bom? E aí eu quero ler também aqui no próprio Código Civil, no artigo 1565, que diz assim, olha: pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros responsáveis pelos encargos da família. Ou seja, também o Código Civil aqui ele atesta que a responsabilidade é mútua, tanto do homem quanto da mulher. Aqui uso o termo técnico consortes, né? Ou posso falar de nubentes, né? Ou seja, o homem e a mulher dentro do casamento. Eles têm papéis, responsabilidades com os encargos da família. O encargo da família aqui é as despesas, né? Lembra lá que o homem é o provedor. Mas se só o salário do homem não é suficiente para suprir os encargos da família, não há nada que impeça que a mulher desenvolva a sua profissão, as suas habilidades, as suas capacidades. Se a mulher assim pode cooperar
dentro do contexto de suprir as necessidades daquela família, que assim seja. Nem o homem é maior que a mulher e nem a mulher é maior que um homem. Ainda que a mulher ganhe mais que o homem, ela não é melhor do que ele. Ou se só o marido trabalha e a mulher não, isso não significa que a mulher deve ser inferiorizada dentro do âmbito do casamento, não. Porque a missão de ambos deve ser una, ou seja, construir um lar. Artigo 1566 do Código Civil diz assim, olha, são deveres de ambos os cônjuges. Meus irmãos, é dever mútuo, conforme a legislação civil no nosso país. E essas responsabilidades e deveres aqui, ela tem apoio bíblico. Depois eu vou ler um texto que mostra isso, tá? Olha só, primeiro, qual é a obrigação, qual é o dever do homem, qual é o dever da mulher, segundo a lei civil brasileira, no âmbito do casamento? Primeiro, fidelidade recíproca. Tanto o homem quanto a mulher fazem votos de fidelidade, não é assim? Até que a morte os separe. Lembra que o casamento é indissolúvel? Lembra que o casamento é monogâmico? Lembra que o casamento é heterossexual? Então, tem que haver fidelidade recíproca. Segundo, vida em comum no domicílio conjugal. Isso significa que homem e mulher, quando eles casam, eles deixam papai e deixam mamãe. Unir-se-á o homem e a sua mulher e serão ambos uma só carne. E aonde eles vão viver? Em algum endereço. Tá bom? Não é para morar com papai e com mamãe quando casa. Não é para morar com família quando casa. É para construir a sua própria vida num lar conjugal. Se deixar papai e mamãe e construir a vida num outro local, esse casamento tem muita possibilidade de dar certo. Agora, quando se casa e vai morar com papai e com mamãe no mesmo terreno, na mesma casa, é um casamento que vai ter muitas dificuldades. Então, meus irmãos que estão se preparando para o casamento, planeje, prepare-se, mas ao decidir casar, não vá morar com papai e mamãe. Alugue a sua casa, ou se tem condição, compre o seu imóvel e ali construa o seu lar. Terceiro ponto, mútua assistência. Tanto o homem quanto a mulher tem que se ajudar dentro do âmbito do casamento, porque vai se construir o patrimônio desta família, tá bom? Se você for casar, você pode casar sobre vários regimes, mas o regime mais usual para o casamento hoje, que é a regra, é o regime de comunhão parcial de bens, onde as pessoas, ao casarem, naquele momento, tudo que adquirirem na constância do casamento será dividido no caso de uma dissolução futura, tá bom? Ou seja, mas esse não é o objetivo do casamento, a dissolubilidade. Ao contrário, o objetivo do casamento é a indissolubilidade, ou seja, o casamento ele só termina com a morte, tá bom? Quarto ponto, sustento, guarda e educação dos filhos. Lembra que o homem no casamento e a mulher no casamento poderá ser pai e poderá ser mãe? Por quê? Porque os filhos virão. E quando os filhos vierem, é obrigação do pai e é obrigação da mãe a guarda, a educação desses filhos, tá? Além da questão de propiciar os recursos necessários para o desenvolvimento deles, tá bom? E quinto ponto, respeito e consideração mútuos. Nem um homem nem uma mulher casa para desrespeitar um ao outro, para ofender um ao outro. Meus irmãos, é um dado triste, mas eu vou passar esse dado para você. São os maiores motivos que provoca e ocasiona o divórcio hoje dentro de um contexto de casamento. É a agressão física, a agressão verbal e o desrespeito. Esses dois fatores são os que estão levando ao maior número de divórcio hoje dentro de um contexto. Eu não falei aqui de adultério. Eu falei de violência, tá? Eu falei aqui de violência no contexto tanto físico quanto no sentido verbal, né? Ou seja, esses dois fatores, eles são fatores que são preponderantes hoje, que culminam com a dissolução
e a destruição dos casamentos hoje a nível mundial. Abuso físico e emocional são uma das principais causas de divórcio. Infelizmente, muitas pessoas não terminam o relacionamento em casos assim. Tem pessoas que suportam. Eu conheço pessoas que viveram momentos muito difíceis nesse contexto de violência doméstica, agressões, e que permanecem ali lutando com o seu casamento. Deus odeia o divórcio, mas também precisa se buscar preservar tanto a integridade física da mulher quanto dos filhos. Se você tem um contexto de relação nesse sentido, é importante você saber que Deus está do seu lado e que Deus não quer que você esteja debaixo de um jugo desigual, onde você possa perder a sua vida e os seus filhos sofrerem de tal forma violência ao ponto de sofrerem coisas graves. Então é responsabilidade do pai e da mãe proteger os seus filhos, além de se protegerem também, tá bom? Não é cabível no meio cristão, no meio evangélico, um homem batendo em mulher, agredindo mulher, seja com palavras, seja com atos. Assim também é inadmissível mulheres que expõem a intimidade do casal com pessoas que são alheias à questão do âmbito do casamento. Intimidade se conversa marido e mulher. Intimidade não se passa para terceiros, para estranho, nem para pai, nem para mãe, nem para irmão, nem para irmã. Defenda a pureza da sua relação. Não fique falando mal os defeitos do seu marido. Não fique falando os defeitos da sua esposa para pessoas estranhas. Isso só vai fragmentar, enfraquecer essa relação. Lembra que você casou para buscar a unidade, para que dois sejam uma só carne, assim tanto o homem quanto a mulher. Então, meus irmãos, vamos defender o nosso matrimônio, tá? E para encerrar essa leitura, artigo 1567 do Código Civil. A direção da sociedade conjugal será exercida em colaboração pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos, tá? Tanto o homem quanto a mulher têm responsabilidade, devem dirigir e conduzir a sua casa, a sua família, né, dentro dos interesses do casal e dentro dos interesses dos filhos, buscando sempre o melhor para ambos. Agora eu quero ler aos irmãos e irmãs referente à questão da responsabilidade dos pais em relação aos filhos, né? No tópico 3 da lição, a conduta do crente como filho, a responsabilidade dos pais. Diz assim o texto: os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego noutesia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. A Bíblia diz assim: quem esconde a vara do filho, odeia ele. Meu irmão, correção faz parte da instrução do filho, da educação do filho. A correção, ela pode se dar e deve se dar, na maior parte das vezes, de forma verbal. A conversa, o diálogo do pai com o filho. Mas se for necessário, de vez em quando, às vezes quase nunca, mas de vez em quando, você trazer a vara no sentido de uma correção, com uma palmadinha, é você, meu irmão e minha irmã, que deve medir. Porque na maioria das vezes, quando fala de bater no filho, dói mais naquele que bate do que naquele que está recebendo. Então é importante educar, corrigir, instruir e ensinar os filhos, falando, conversando, dialogando, tendo livre acesso no diálogo com ele. Mas quando necessário, se for, uma varinha de vez em quando ajuda, tá bom?
que não seja a regra, sim a exceção, mas é importante, porque quem esconde a vara odeia o filho. Não pode deixar o filho fazer o que quer. Não pode deixar os filhos andarem como querem, do jeito que querem. O pai e a mãe têm a missão de instruir e ensinar. Lembra que esses filhos não são seus. A Bíblia diz: os filhos são herança do Senhor, tá bom? Eu e você pertencemos a Deus, e os nossos filhos também pertencem ao Senhor. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida. Nós temos autoridade sobre os filhos, mas não abusamos dela, pois eles devem educar com brandura, amor, sem rigor excessivo e imposições injustas, a fim de não incitar a ira dos filhos, tá bom? É por isso que tem que haver moderação, inteligência, até para corrigir. Corrija com sabedoria, com inteligência, tá bom? E cuidado com as coisas de ficar barganhando com os filhos. Cuidado com esse caminho. A conduta requerida dos filhos. E aí eu encerro a lição aqui. Efésios capítulo 6, versículo 1 diz assim: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. A obediência dos filhos aos pais é uma medida de justiça. Ou seja, é justo um filho obedecer o pai, tá? Ouvir o pai, atender os pais. Se um filho não quer mais entrar pelo caminho da obediência ao seu pai e à sua mãe, ele deve ter idade suficiente, e se assim não quer mais se submeter, é recomendável que ele possa buscar construir a sua própria família, tá bom? Eu sei que a família aqui é composta de um pai e de uma mãe e de os filhos. O filho, ele cresce, ele pode alcançar a maioridade civil e a maioridade penal. A maioridade civil é aos 21 anos de idade. A maioridade penal é aos 18 anos de idade. É certo que um filho, quando atinge a maioridade civil, na maioria das vezes ainda não tem estrutura. E é responsabilidade dos pais educar, instruir, ensinar e ajudar esses filhos a construírem as suas vidas. Amém? Vamos lá. Se obedecer aos pais diante do Senhor é justo, a Bíblia também diz que os filhos eles podem alcançar longevidade, viverem muitos anos. Mas isso eles vão alcançarem se, primeiro, honrarem pai e mãe. E aí a Bíblia diz, é um mandamento que tem promessa da parte de Deus. Quando você olha para as estatísticas dos dias atuais, os jovens morreram na flor da idade, não chegando nem aos 25 anos hoje. Na maioria das vezes, esses jovens estão vindo dentro de um contexto de um lar destruído, aonde não existe respeito nenhum pelos pais, pelos avós, pelos mais velhos, pelos anciãos. Esse contexto tem feito com que esses jovens, de forma prematura, tenham as suas vidas ceifadas, porque na maioria das vezes eles vão por um caminho de ilicitudes, né? De coisas ruins. Esse não deve ser o caminho do filho e da filha que convive dentro de um ambiente cristão, né? Ao contrário, tem que honrar pai e mãe e respeitar. E aí você vai ter a promessa de Deus de longevidade. Vai viver muitos anos. E aí o texto diz, viver longos anos para que vá bem. E viver muito tempo sobre a terra. Viver aqui é viver com qualidade, tá bom? E o texto finaliza dizendo, pai, não provoque a ira dos filhos, mas crie-os na doutrina e admoestação do Senhor. É a nossa responsabilidade ensinar e educar os nossos filhos no temor do Senhor. E aí eu vou encerrar a leitura no livro de 1 Pedro, capítulo de número 3. E eu encerro a lição de hoje lendo esse texto. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O efeito da mulher não seja no exterior do frisado do cabelo, no uso de joias de ouro ou na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitos ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão,
chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela, as mulheres, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Li esse texto para mostrar que tanto o homem quanto a mulher precisam estar dentro de um contexto de obediência à palavra de Deus, absorvendo os princípios e os valores cristãos para manterem um relacionamento de intimidade entre o casal sadio para a edificação desse lar, para que esses filhos, ao virem dentro do contexto dessa família, possam ser instruídos e ensinados também no temor do Senhor. Qual o objetivo disso? O objetivo disso está lá nos Salmos, de número 128, né? E eu leio aqui e finalizo, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, homem e mulher, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. É o objetivo de Deus, conduzir homem e mulher para o caminho da felicidade no casamento. A tua mulher será como videira frutífera, ou seja, essa mulher te dará filhos. Eis que assim é abençoado o homem que teme ao Senhor, homem e mulher. O Senhor vai te abençoar de Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da sua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Longevidade. Eu encerro a mensagem aqui dizendo: Deus quer que a família ela possa ser construída, edificada, e ela possa ser, dentro do contexto do casamento, indissolúvel. Encerro a mensagem aqui dizendo: meus irmãos, infelizmente nos dias de hoje, as pessoas, por não privarem e preservarem os valores bíblicos, a palavra de Deus, e não trazerem a palavra para dentro do contexto do casamento, nós temos experimentado e vivenciado uma onda gigantesca de divórcio hoje no nosso país. De cada 3 casamentos hoje, apenas um, de cada 3 casamentos, um casamento, ele termina em divórcio, ou seja, é 3 por 1. 3 casamentos, um termina em divórcio. E aí, olha o que é mais grave. Hoje, a média de uma pessoa manter-se casado nos dias atuais, ele não passa de 15 anos. A média dos casamentos hoje, no nosso país, não passa de 15 anos. O que é que está acontecendo com a nossa sociedade? O que é que está acontecendo com os homens e as mulheres que estão se convertendo ao Evangelho? Lute para que o seu casamento seja indissolúvel. Lute para que o seu casamento e a sua família seja uma célula que possa produzir vida para essa sociedade que está doente, tá bom? Casamento, tem 3 tripé. Ele é monogâmico, ele é heterossexual e ele é indissolúvel. Busque o casamento. Vamos dizer assim, honre a sua esposa. Ame os seus filhos. E você, filho, honre, respeite e obedeça os seus pais. Quando você crescer e os seus pais envelhecerem, não abandone eles. Continue dando a eles o que eles deram para você, que foi amor, respeito, carinho e suprindo as suas necessidades. Se assim fizermos, nós teremos famílias melhores e teremos famílias que serão verdadeiras, vamos dizer assim, testemunhas desse Deus que é um Deus de família. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, e até a próxima lição, lição de número 13, onde vamos concluir o ensinamento maravilhoso desse 2º trimestre. Oremos ao Senhor. Deus, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra e a oportunidade de ministrar aos teus filhos e filhas o estudo das Escrituras. Falamos nesta aula sobre família, sobre casamento, sobre a relação dos pais, dos filhos e dos filhos com os pais, a relação do marido para com a esposa, os objetivos do Senhor, para que se construam, ó Deus, não casas, mas para que se edifiquem lares e o Senhor esteja presente. Deus, ajude esse irmão e essa irmã, abençoe este casal, esta família, para que a harmonia entre dentro deste lar,
e os valores da tua palavra sejam inerentes e possam ser cultivados em respeito, em amor e no temor do Senhor, de uns para com os outros, para que a paz do Senhor seja sobre este lar. Deus, que assim a tua bênção e a prosperidade seja sobre todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que o amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. E até o próximo vídeo para mais uma palavra de vida através da ministração das Escrituras. Deus abençoe. Amém?